com essa questão. Já aproveitando esse tema de dor lombar, falar de cirurgia na coluna. Porque quando eu tive hernia de disco na lombar, entre L4 e L5, eu fui em 6 médicos. Os 5 primeiros queriam me operar. Então, praticamente, continuei indo em médicos até achar um que não me operasse. Mas por que eu tomei essa decisão de continuar procurando um profissional? Porque eu achei muito estranho que todo médico que eu pagava R$1.000 a consulta, mas o cara ganha 40 mil na cirurgia, ele queria me operar. Enquanto os do Instagram, que fizeram meu curso, que eram próximos de mim, falavam, cara, não opera. Você vai melhorar com o tempo. E aí eu fiquei pensando, caramba, será realmente que tem muita gente fazendo cirurgia desnecessária ou não? Tem. De fato, para colocar o cara no mercado de trabalho de volta, é uma maneira? Eu queria saber o que a ciência fala sobre isso. Sobre cirurgia de coluna. Sim. Existem indicações claríssimas de cirurgia de coluna. Claríssimas. Fraturas, se você tiver um tumor na coluna. Eu vou falar uma coisa que não é cirurgia, mas, por exemplo, tuberculose óssea, você tem que entrar com antibiótico correndo. Não são tratamentos conservadores que vão fazer. Existe uma doença de coluna que talvez você flertou com ela, que chama síndrome de Caldequina, que o disco intervertebral ele jorra para dentro do canal medular e pega todas as raízes. O paciente fica paraplégico, ele começa a ter incontinência. Um horror. Esse paciente pergunta quantas horas ele tem de jejum e vai para operar. Não tem conversa. Então, existem indicações cirúrgicas inequívocas. Inequívocas. O problema, Bruno e Malu e Igor, é que se a gente fizer uma ressonância magnética nesse prédio inteiro, aqui agora, Todo mundo. 70% vai ter uma hérnia discal. E algumas vai estar pinçando o nervo. Vai estar pinçando, vai estar lá. E você pergunta pro cara, o que você está sentindo? Ele fala, não está sentindo absolutamente nada. O Bruno era diferente. Ele, até onde eu sei pelo Instagram, uma hérnia extrusa. ele tinha uma hérnia que tocava a raiz e ele estava com sintomas neurológicos. E aí você começa a flertar na dúvida. Qual que é o grande problema ali? Às vezes não é nem a compressão, é a irritabilidade inflamatória que está dando ali dentro. E faz isso. E segundo, os sistemas de alarme cerebral começam a ficar zoado. É como se o termostato tivesse estragado. Então, uma fonte dolorosa pequena está causando uma dor muito grande no cérebro do Bruno. E coluna é foda. O cara catastrofiza mesmo, porque realmente é horrível. E eu lembro, teve um corte do podcast que você fez, que você entrevistou uma moça que pós-cirúrgica ficou. Sim, ela fez É uma amiga nossa. Raquel Zendron. Ficou muito legal aquele podcast. E eu não acreditei, assim, eu falei, pô, não é possível que um médico virou pro Bruno e falou assim, cara, talvez você não vai poder ter relação sexual mais. Não é isso. Não, ele me falou duas coisas. Ele me falou se na você minha não frente. operar, mas eu tava do meu lado. Se você não operar agora, você pode ficar broxa e não vai controlar o esfíncter. Daí eu falei, caramba, né? Broxa e cagada. Vamos pra sala de cirurgia. Aí a mãe falou, amor, calma. Qual o seu pix? Cara, isso é muito difícil, cara. Os pacientes, assim, eu não tô falando nada contra a cirurgia, cara. Eu conheço cirurgiões maravilhosos. O melhor cirurgião é aquele que não sabe, que sabe quando não deve operar. Sabe? Então, assim, existem indicações muito claras de cirurgia. A taxa de falha de cirurgia de coluna é enorme. Isso é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Porque quando eu perguntei da cirurgia, meu principal medo Todos eles não era falam nem que a é segura. questão de perder algum movimento, porque eu pensei, isso eu acho que não vai acontecer. Aí Não. depois com a Raquel aconteceu, só que a cirurgia dela foi aqui Cervical. em cima, né? Então, ela acabou tendo... ficou tetraplégica. Ficou. Mas a minha dúvida era, cara, se eu operar agora, eu vou voltar a operar daqui a algum tempo? Vai ter uma recidível? Eles falaram, é 1 em 100, por exemplo. Não é. É mais. É mais. Haverá casos que vai ser milagroso. Tá? Então, assim, eu entendo o perfil de cada um. Teve um caso de um jogador de basquete que fez uma cirurgia de coluna completamente desnecessária, mas ele falou, cara, esse é o último ano meu de NBA, é agora que eu vou ganhar minha grana, eu preciso. Eu entendo 1000%. Aí o contexto do paciente importa. Completamente. O contexto, seu Bruno, que eu entendi de novo, tá? Nós não somos amigos, né, de conversar um com o outro, é que você teve paciência, persistência e talvez alguns contatos que falaram, cara, que tal tentar conservador, que tal? E aí nós temos um último problema, cara. Um dos critérios de cirurgia de coluna é falência do tratamento conservador. Aí você fala, o que isso significa? Fui no fisioterapeuta, fiz 10 sessões, muitos caras não são competentes para tratar isso. É o pacote cheio do cirurgião. Ele chega e opera, entendeu? Então, assim, melhorou muito a cirurgia de coluna, agora as cirurgias são mais minimamente invasivas, etc. Mas é muito comum recidiva. Talvez tenha que fazer artrodese, fixar as vértebras todas, você perde mobilidade e tudo. E provavelmente... eu tive agora, do lado do avião, fui com minha família para Foz do Iguaçu, com as crianças, e tinha um americano do meu lado. Aí eu falei, eu sou pesquisador de dor de coluna. Ele falou, eu já operei 8 vezes. Aí eu falei, e eu vou fazer uma infiltração de corticoide na hora que eu voltar para os Estados Unidos. Eu falei, é isso.
É isso, sabe? 8 vezes. cara. 8 vezes. Então, vai tirando coisa, e as velas vão ficando cada vez mais instáveis. Você fala, vamos parafusar tudo. Aí o segmento que não estava parafusado começa a mexer muito e tudo. Aí você vê, olha o número de procedimentos, os custos, os malefícios, os prejuízos, tanto psicológico quanto real para a vida da pessoa. Agora você imagina num mundo paralelo que você não sabe exatamente o que poderia acontecer, né? Mas se você tivesse uma capacidade de, sei lá, replicar o universo e essa pessoa não fez a primeira intervenção. E se ela tivesse bem e nunca tivesse acontecido nada ruim com ela? Imagina se você sabe disso, sabe? Sabe o que é o pior disso? Eu não queria deixar de falar isso nesse episódio. Eu tava guardando isso para outro momento, mas é isso. Eu tive uma pulpite reversível no dente. É literalmente um canal. Foi em janeiro do ano passado, fazendo 1 ano isso. Eu tava dirigindo para São Paulo para uma dentista abrir o meu dente. Eu era o cara mais vulnerável do mundo. E quando você tá com dor excruciante, Sim. eu ia guardar isso para falar das mamães. O paciente está muito vulnerável nessa hora. E nessa hora, se você entrar num cara que está afim de pegar a grana e operar e ir embora, acabou. Tem um gatilho de urgência mesmo ali. Fala, cara, eu vou tirar essa dor e vai ficar tudo bem. E fora outras coisas, né? Você não vai andar, o esfíncter não vai funcionar. Você fala, meu Deus, eu vou fazer isso aqui. Sabe que tem muitas coisas, tem algumas pesquisas em relação a isso. O pessoal tende a chamar de viés de intervenção de um profissional da saúde. E o conflito de interesse é uma das claras motivações por trás de prescrever, fazer procedimento, principalmente. Mas também existem outras questões envolvidas, assim, que passam pela cabeça da pessoa, muitas vezes sem o profissional pensar muito ativamente, que cara, ele genuinamente quer fazer bem por você, muitas vezes, né? Tem gente que vai estar só pensando no dinheiro, nem quer saber, mas se ele cria vínculo com você, se ele quer fazer alguma coisa por você, se ele acredita fortemente que, cara, o prognóstico do Bruno não vai ser bom, ele vai precisar fazer essa intervenção, eu vou me sentir mal se eu não fizer, e se eu falar para ele esperar e der ruim, eu fico mais inclinado a querer recomendar logo a intervenção. E muitas vezes nem é por esse negócio, sabe, de só grana. Eu concordo. Mas eu imagino que não seja só dinheiro mesmo. Em retrospectiva, quando eu olho, eu tava bem mal. Eu chegava de cadeira de rodas, era dor o dia inteiro. E aí teve um médico que foi um dos que queria me operar, mas ele falou, olha, e aí que eu tive uma visão de eu vou procurar um tratamento conservador. Ele disse, hérnia de disco provavelmente se resolve com o tempo. Agora, quem tem tempo pra ficar 4 meses sem trabalhar direito? E sofrendo pra caramba, né? Exato. Aí eu pensei, eu tenho esse tempo, então eu posso esperar. Mas eu pensei, pro cara que tem que trabalhar, ele faz a cirurgia porque é a solução rápida. Eles falaram, você faz a cirurgia, no dia seguinte você tá andando. Então é a forma rápida de botar o cara de volta no mercado de trabalho. Agora, com o tempo realmente, então... Porque teve o médico que me atendeu, o doutor Adriano, ele me mostrou um dado interessante. Eu não vou lembrar agora certinho, mas era um estudo que mostrava o tempo médio para melhora da dor lombar. Ele falou que era algo em torno de 12 semanas. Ele falou, sabe o que estão fazendo agora? Eles operam antes disso. Antes disso, tem que sair correndo. Exato. Ele pega a sua curva prognóstica, opera antes e fala que acelerou. É isso mesmo. E aí fala, eu resolvi, sendo que você já resolveria. Modéstia à parte, esse estudo que tem essas curvas é da Lucila, minha esposa. São as revisões sistemáticas de prognóstico para dor lombar que ela fez. Que legal. Ela é craque. Então, beijão, Lu. Ela falou que é super fã de vocês. Eu até mostrei pro Bruno. Parabéns. Então, Que massa. é legal isso, cara. Então, assim, é muito fácil você botar uma intervenção no ponto prognóstico de melhora. Mas é do jogo, Bruno. Eu acho que foi muito legal que você superou isso. O comportamento do paciente é importante. Ter um pouco de ceticismo, perguntar para o profissional de saúde, e se eu não fizer nada? E se eu esperar um pouquinho? Porque tem situações que você não pode esperar. Você tá com sangramento, sabe? Parada cardíaca, não tem muita conversa. O médico, às vezes, tem que tomar decisão soberana sobre você. Mas eu acho que ainda falta muito, no mundo de prática baseada em evidência, explicar de fato, quais são os benefícios, riscos e custos. E aí a família se reúne e toma uma decisão para isso. Isso é um ponto importante. E David Sackett é um dos... o pessoal chama de pais da medicina baseada em evidências, porque lá no início, na década de 80, ele fez parte do grupo de pesquisadores canadenses que construiu meio que a base, a fundação, ali, o arcabouço teórico do que a gente entende hoje por medicina baseada em evidências. E ele escreveu, na década de 90, se eu não me engano, um artigo chamado Arrogância da Medicina Preventiva. E não era uma afronta para dizer que médicos que trabalham com medicina preventiva fazem coisas equivocadas, ou etc., alguma coisa assim. Mas sim no sentido de
muitas intervenções no contexto de prevenção, que não é uma coisa de vida ou morte, que é um negócio que a gente tem que tomar uma decisão agora, porque pode ser uma consequência catastrófica, e mesmo que a gente não tenha evidência, a gente tem que fazer uma coisa, senão a gente vai estar em risco de fazer uma negligência médica, por exemplo. Ele traz esse argumento de que, olha, na ausência de evidência, quando a gente não tem certeza do que fazer, se aquela intervenção vai funcionar ou não, mas no contexto que você tem uma possível consequência catastrófica, é uma situação de vida ou morte ou coisa do tipo, você muitas vezes vai tomar uma decisão, mesmo baseado em evidências frágeis. Mas em situações em que você não tem tanta urgência ou que não é tão claro assim o que vai acontecer se você fazer ou não fazer alguma intervenção, uma evidência mais frágil, ela acaba não sendo tão justificável assim. Você partir para ação logo, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, são contextos diferentes. Exato. Muitas vezes o não fazer nada, ele acaba, em alguns contextos, ele é mais aceitável do que em outros. Mas a gente, ao longo do tempo, e eu acho que esse viés de intervenção, né, do profissional, ele acaba influenciando nisso. Ao longo do tempo, a gente ficou menos... ou sempre talvez foi com essa magnitude, menos confortável em não fazer nada, em esperar para ver o que vai acontecer, em ser mais conservador, mais cauteloso. E isso, às vezes, pode não ser um problema, às vezes pode ser. Às vezes a gente pode estar intervindo e causando malefício real. Acho que tem um problema aí que os pacientes esperam que os profissionais de saúde vão atuar. Eu ia falar isso, porque investimento é a mesma coisa. Se tem um consultor que ele fala, olha, faz nada. E o outro que fala, não, apareceu a oportunidade da vez, não sei o quê. Esse cara costuma agradar mais o cliente. O médico não me passou nenhum exame, nem um raio-x. Eu atendo isso aí, gente. O paciente, eu brinco, os pacientes estão ficando de escoliose de tanto exame radiológico. Eu falo, pra que o cara fez 29 raio-x AP e perfil da coluna e 9 ressonâncias magnéticas em 5 anos? O paciente crônico é assim. É igual a progesterona, né? Agora, no meu mundo da gravidez, não sei se vocês já leram sobre progesterona, mas se uma mulher já teve uma perda anterior, quando engravida, muitos médicos... Não, então já mete a progesterona, sendo que não é uma intervenção sem prejuízo, sem consequências. Então, e ninguém explica. Fala, não, tranquilo, isso daqui vai segurar a sua gravidez. E aí segura, por quê? Porque já ia evoluir a gravidez, né? Então, muitas mulheres acreditam que porque o médico fez aquilo, o médico foi responsável pela gravidez dela. Mas no final das contas, a gravidez já ia evoluir. Então, é muito complexo, porque... Eu passei por isso, né? Eu tive 2 perdas e tudo mais. E aí a gente fica, o que eu posso fazer? E a gente quer fazer alguma coisa, claro, né? E teve mais ainda, porque a gente teve 2 perdas, e vai investigar as causas, pode ser um monte de coisa. E aí sugeriram usar aquele remédio anticoagulante. Sim. Eu falei pra Malu, cara, se na próxima dar certo, porque já ia dar, mas você usou o remédio, a gente vai usar pra sempre quando quiser engravidar. Aí eu falei, não, vamos tentar sem, porque era muita coisa. Eu tava ruim, tinha que fazer a cirurgia de varicocele, ela tinha endometrite, então tratou um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu falei, cara, vamos isolar primeiro isso, tentar. E agora foi sem o anticoagulante. Agora se tivesse usado ao mesmo tempo... E sem os riscos de tomar anticoagulante, né? Uma queda, né? E tem vários riscos, na verdade, que ninguém fala. Então, se fosse uma cesárea... Se você for ter no final da gravidez, você tem que programar a parada, que ninguém fala isso. Então, são várias questões... Porque, isso salvou a vida do meu filho. Então, é muito complexo. Eu acho que a gente tem que se estudar para a gente poder conseguir questionar as pessoas que estão nos acompanhando. E nem sempre o médico, né? Porque ele passou alguma coisa disso, ele é vilão. Ele também tá tentando te ajudar, né? Então, é uma alternativa. E, às vezes, por exemplo, o anticoagulante hoje, muita gente está usando. Certamente tem estudos sobre isso. Mas... às vezes ia realmente precisar. Então, não dá pra gente dizer que 100% das vezes aquilo foi inútil. Porque pode ser que realmente funcionasse. Com certeza não foi. Não foi, exato. Bom...